Há momentos na vida em que algo sussurra dentro de nós, quase como um aviso silencioso de que estamos mais perto da prosperidade do que supomos. É um tipo de sensação que não faz barulho, mas perturba a alma. Você já sentiu isso? Uma impressão vaga de que existe uma porta prestes a se abrir, mesmo quando a realidade ao redor parece mostrar apenas dificuldades? Sempre acreditei que antes da riqueza se manifestar no mundo material, ela primeiro aparece como um sinal discreto na mente daquele que ousa desejá-la. Hoje quero lhe revelar 10 desses sinais que provavelmente já estão presentes na sua vida, mesmo que você ainda não os reconheça. E quando você os enxerga com clareza, descobre que o caminho para a riqueza nunca foi um mistério. Foi apenas escondido atrás dos seus medos. Durante minhas décadas estudando homens e mulheres que atingiram grandes fortunas, desde Andrew Carnegie até pequenos empreendedores que transformaram suas vidas com nada além de coragem, observei padrões repetidos com uma precisão quase assustadora. E se você, neste exato momento, estiver vivendo um desses padrões sem perceber, quantas oportunidades você já deixou escapar por pensar que não estava pronto? Quantas vezes acreditou que o fracasso era uma sentença, quando na verdade era o sinal mais claro de que algo maior estava sendo preparado? A mente humana é tão poderosa quanto frágil. Ela pode construir castelos ou puxar para o chão tudo o que você tenta erguer. Mas quando ela se alinha com determinados sinais, algo inevitável acontece. O sucesso começa a se aproximar. Quero iniciar revelando o primeiro sinal, e talvez o mais mal interpretado de todos: o desconforto crescente com a própria situação atual. A maioria das pessoas teme essa sensação, tenta abandoná-la, esconde-a atrás de distrações e desculpas. Mas o desconforto é a prova silenciosa de que sua mente já não aceita mais permanecer onde está. Ele funciona como um alarme interno, despertando em você um incômodo que, se ignorado, vira frustração e, se admitido, se transforma em impulso. Você já se olhou no espelho e pensou: não é possível que a vida seja apenas isso? Essa inquietação é o primeiro sinal de riqueza, porque ninguém progride enquanto estiver satisfeito com pouco. Foi esse mesmo desconforto que senti quando ainda trabalhava como repórter de pequenas cidades, ganhando apenas alguns poucos dólares por mês, sempre atrasado com as contas, vivendo com a sensação de que estava desperdiçando meu tempo. Lembro-me de caminhar sozinho ao entardecer, com o frio cortando o rosto, perguntando-me se eu tinha nascido para algo maior ou se estava apenas fantasiando. A tristeza que senti naquele dia ainda me acompanha, mas foi ela que me empurrou para a jornada que transformou minha vida. O desconforto, quando encarado de frente, sempre conduz a algo maior. O segundo sinal surge logo em seguida. Uma espécie de urgência interior, como se cada minuto começasse a parecer precioso demais para ser desperdiçado. Muitos me diziam ao longo da vida: Rio, eu simplesmente não consigo me concentrar, nada parece andar, não tenho motivação. Mas o que poucos percebem é que a urgência não nasce da motivação, ela nasce da percepção de que o tempo jamais retorna. Você já sentiu isso? A impressão de que está atrasado para a própria vida? É como se algo gritasse dentro de você: se não fizer algo agora, nada mudará. Foi exatamente essa urgência que senti quando Andrew Carnegie me desafiou naquela conversa que mudou meu destino, a dedicar décadas coletando os princípios do sucesso. Ele não me ofereceu um único dólar, literalmente nenhum dólar sequer. E mesmo assim, aceitei sem hesitar, porque naquele instante percebi que se eu recusasse, talvez nunca mais tivesse outra oportunidade tão grandiosa. A urgência interior tem esse poder. Ela vence a lógica, vence o medo, vence as limitações. Ela faz você agir antes de se sentir pronto.
Ela não pergunta se você pode, apenas se você ousa tentar. Esses dois sinais costumam aparecer em pessoas comuns que, sem perceber, estão prestes a atravessar o limiar entre a sobrevivência e a verdadeira prosperidade. E talvez você já esteja experimentando isso agora mesmo, aquele desconforto que te impede de dormir, aquela urgência que te faz pensar que já não tem tempo a perder. E se esses sentimentos não forem um problema, mas sim um sinal claro de que sua mente está preparando o terreno para um salto, e se a vida estiver tentando empurrá-lo para um caminho de realizações, e você só não entendeu ainda, se esses dois sinais já estão presentes, então você está mais perto da riqueza do que imagina. Há um momento na jornada em que a mente se torna inquieta não apenas pelo incômodo do presente ou pela urgência do futuro, mas por algo ainda mais profundo. A consciência de que certas crenças antigas já não servem mais. É o terceiro sinal, e talvez um dos mais libertadores. Ele surge quando você percebe que muitas das ideias que guiavam sua vida foram herdadas e não escolhidas. Acreditava que riqueza era privilégio de poucos, que o destino já estava escrito, que sonhar grande era arrogância. Pois saiba, quando a mente começa a duvidar dessas velhas crenças, ela está se preparando para aceitar uma nova realidade. E esse processo, embora libertador, também pode ser assustador. Quantas vezes você já questionou se realmente podia ir além? Quantas vezes percebeu que os conselhos que recebeu durante toda a vida talvez tenham te mantido preso ao mesmo lugar? O terceiro sinal nasce nessa confusão mental, porque toda transformação começa quando você coloca em dúvida aquilo que antes parecia inquestionável. Lembro-me de um episódio pessoal que marcou profundamente esse entendimento. Eu ainda era jovem quando ouvi um parente próximo afirmar que o sucesso é privilégio dos ricos, insinuando que alguém da minha família jamais alcançaria algo grandioso. Naquela época, essas palavras me atingiram como um golpe frio no peito, quase me fazendo acreditar que eu deveria me conformar. Mas algo dentro de mim se revoltou silenciosamente. Passei dias remoendo aquilo, sentindo uma mistura de tristeza e indignação, até compreender que aquela crença não era minha, era apenas uma herança emocional de alguém que havia desistido de tentar. Essa percepção mudou tudo. Quando você começa a identificar e rejeitar essas crenças herdadas, está plantando as sementes de um destino completamente novo. Nada aprisiona mais que uma ideia aceita sem questionamento. O quarto sinal surge logo depois. Uma sensibilidade emocional crescente diante das oportunidades. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação estranha de que uma chance aparentemente pequena parece maior do que é. Ou de que uma conversa casual soa como um convite oculto. Muitas pessoas passam a vida insensíveis a esses sinais porque estão ocupadas demais, correndo atrás do seguro, do garantido, do certo. No entanto, aqueles que se aproximam da riqueza começam a perceber que oportunidades raramente chegam com uma placa na testa. Elas chegam como intuições, pequenos lampejos, momentos simples que carregam potencial extraordinário. Eu me lembro nitidamente de uma ocasião em que visitei um amigo empresário e, ao invés de falar sobre negócios, ele começou a me contar sobre os seus funcionários, suas dificuldades, seus sonhos. Fiquei tocado pela forma como ele enxergava as pessoas antes dos resultados financeiros. Naquele instante, percebi que as maiores oportunidades da vida não vêm do desejo de ganhar dinheiro, mas de compreender como elevar pessoas e ideias. Essa sensibilidade emocional não é fraqueza, é um instrumento de visão. E se ultimamente algo dentro de você anda pedindo mais atenção aos detalhes, às conversas, às intuições, então o quarto sinal está se manifestando. E agora chegamos ao quinto sinal.
um dos mais poderosos e, ao mesmo tempo, um dos menos reconhecidos. A percepção clara do seu próprio domínio interno. Você começa a notar que, mesmo em meio às dificuldades, já não reage como antes. Algo em você amadureceu. Você não depende mais tanto da aprovação alheia, não se abala com críticas, não se desespera diante dos obstáculos. Surge um senso silencioso de autocontrole, como se finalmente estivesse segurando as rédeas da própria vida. Esse sinal é crucial, porque ninguém enriquece enquanto for escravo das próprias emoções. Quantas vezes você já desistiu cedo demais porque se sentiu inseguro? Quantas oportunidades perdeu por medo de julgamento? Quando o quinto sinal aparece, você passa a agir de maneira mais serena, mais firme, quase como se uma voz interna estivesse guiando seus passos. A riqueza gosta desse tipo de postura. Ela se aproxima daqueles que mantêm a calma quando todos ao redor se desesperam. E antes de seguir para os próximos sinais, preciso lhe pedir algo importante. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, se está clareando pensamentos ou abrindo portas internas que você nem sabia que existiam, então clique no gostei e inscreva-se no canal. Esse gesto simples, que leva apenas alguns segundos, é o que permite que este trabalho continue vivo e alcance ainda mais pessoas. É assim que essa mensagem cresce, é assim que esse conhecimento se espalha. O canal depende disso para existir e você faz parte desta construção. Há um ponto na jornada em que a mente começa a enxergar padrões onde antes só via caos. É quando você percebe que nada do que viveu foi por acaso. Nem as perdas, nem as falhas, nem os desvios que tanto lhe machucaram. Esse é o sexto sinal. A compreensão de que cada dificuldade carregava um propósito oculto. A maioria das pessoas encara seus fracassos como castigos, como se fossem símbolos de incapacidade. Mas aqueles que estão próximos da riqueza começam a perceber que suas experiências mais dolorosas foram, na verdade, treinamentos silenciosos para um futuro maior. Você já olhou para trás e percebeu que um fracasso que parecia o fim acabou se tornando o ponto de partida para algo decisivo na sua vida? Quantas vezes uma decepção abriu espaço para uma oportunidade melhor? A vida tem esse hábito curioso. Ela nos prepara antes de nos entregar aquilo que desejamos. Recordo-me vividamente de uma ocasião em que experimentei uma humilhação profissional que quase me fez abandonar tudo. Eu havia preparado uma palestra para um pequeno evento local e acreditava que ela seria um marco importante na minha carreira. Porém, ao final, fui criticado por um grupo que ironizou minhas ideias, dizendo que eram idealistas demais para o mundo real. Saí daquele lugar com um aperto doloroso no peito e uma sensação amarga de fracasso. Caminhei sozinho por longas quadras naquela noite, quase convencido de que deveria desistir de tudo. Mas enquanto andava, algo inesperado começou a acontecer. Aquela dor se transformou em determinação. Era como se minha mente dissesse: se eles não acreditam, então preciso aprender a provar. E esse episódio, que no momento me causou imensa tristeza, tornou-se um divisor de águas. Foi ali que decidi que dedicaria minha vida a compreender profundamente o que realmente cria o sucesso humano. A dor que parecia me derrubar acabou sendo o trampolim que me lançou anos à frente. Se ultimamente suas dificuldades têm parecido mais intensas do que o normal, talvez não seja azar, talvez seja um sinal. E então surge o sétimo sinal, que costumo chamar de alinhamento das prioridades. Ele aparece quando você começa a perceber, quase sem esforço, o que realmente importa e o que apenas consome sua energia. Esse sinal é poderoso, porque a maior parte das pessoas vive dissipando sua força em coisas que não levam a lugar nenhum, opiniões alheias, comparações inúteis, distrações vazias, preocupações que não mudam o futuro.
Mas aqueles que estão prestes a atrair riqueza passam a sentir uma clareza crescente. É como se uma névoa se dissipasse, revelando o caminho principal. Você começa a questionar: por que estou gastando energia com isso? Por que ainda estou nesse hábito, nesse ciclo, nessa companhia? Já percebeu como, de repente, algumas pessoas ou ambientes parecem te cansar ao invés de te elevar? Ou como certos interesses simplesmente deixam de fazer sentido? Isso não é coincidência, é evolução. A mente, quando se aproxima da prosperidade, se recusa a continuar aceitando o que a enfraquece. Um exemplo notável disso é a vida de Thomas Edison. Quando jovem, antes de se tornar o grande inventor reconhecido mundialmente, Edison tinha uma enorme tendência a dispersar sua energia em experimentos aleatórios e sem foco. Muitos o chamavam de sonhador desorganizado. Mas, em determinado momento, ele começou a direcionar sua atenção exclusivamente para objetivos concretos, eliminando distrações que o atrasavam. Esse realinhamento de prioridades transformou sua mente em um verdadeiro instrumento de foco, possibilitando descobertas que moldaram o século. O que parecia apenas mudança de comportamento era, na verdade, um sinal de que sua mente estava se ajustando para receber grandes realizações. Esse tipo de foco não nasce por acaso. Ele surge quando estamos prestes a entrar em um novo nível de resultados. Você tem sentido essa vontade crescente de simplificar sua vida? De afastar o que te drena? De se aproximar do que te fortalece? Então não ignore essa sensação. Ela é um aviso silencioso de que seus pensamentos estão se organizando em direção ao progresso. A riqueza não é apenas questão de dinheiro, é antes uma questão de estado mental. Quando sua mente começa a se alinhar, seu mundo exterior inevitavelmente segue o mesmo caminho. Há um instante curioso na jornada em direção à prosperidade em que a mente deixa de buscar respostas externas e passa a desenvolver uma confiança quase silenciosa, como se algo dentro de você dissesse: continue, falta pouco. Esse é o oitavo sinal. Uma persistência que não se explica pela lógica. É quando você continua avançando mesmo sem garantias, mesmo sem aplausos, mesmo quando ninguém ao redor entende sua visão. A maioria das pessoas desiste justamente nesse ponto, porque ainda espera certezas. Mas aqueles que estão realmente perto da riqueza permanecem firmes, porque sentem que recuar seria trair a si mesmos. Já aconteceu com você? Aquele momento em que tudo parece dizer para desistir, mas uma força interna insiste que você suporte só mais um pouco? Essa persistência inexplicável é um dos sinais mais claros de que você já está a poucos passos de algo grande. Lembro-me de uma fase da minha vida em que recebi mais não do que qualquer homem suportaria. Eu viajava longas distâncias de trem, gastando horas e horas para me encontrar com possíveis apoiadores do meu trabalho. Em várias dessas viagens, cheguei com esperança e voltei com as mãos vazias. As recusas me feriam, claro, mas havia algo ainda mais doloroso: o silêncio. Muitas vezes, eu saía de gabinetes e salas elegantes com a sensação de ser invisível. Houve uma noite, após uma dessas longas viagens, em que me sentei sozinho em uma pequena estação e senti um peso esmagador no peito. O vento gelado atravessava a roupa fina que eu usava. Por alguns minutos, duvidei de tudo. Mas, enquanto observava o trem passando ao longe, uma lembrança me veio à mente. A promessa que fiz a mim mesmo ao aceitar o desafio de Carnegie: não parar, nem por orgulho, nem por medo, nem por exaustão. Essa persistência me custou noites de dúvida, mas foi ela que manteve o fogo aceso quando tudo parecia desmoronar. Quando você sente que desistir é impossível, mesmo que continuar doa, isso não é teimosia, é sinal de que o destino está em formação.
O nono sinal aparece quando a sua mente começa a antecipar possibilidades, mesmo diante de cenários adversos. É como uma visão ampliada, um raciocínio estratégico que surgira do nada. Você começa a enxergar oportunidades em situações que antes pareciam completamente estagnadas. É aquela capacidade recém-descoberta de reorganizar suas decisões com calma, observando ângulos que a maioria ignora. Isso acontece porque quando você se aproxima da riqueza, seu pensamento abandona a lógica da sobrevivência e entra na lógica da criação. Você já se pegou encontrando soluções rápidas para problemas que antes te paralisavam? Já percebeu que mesmo em períodos difíceis, você encontra ideias, alternativas, caminhos que ninguém ao seu redor enxerga? Esse é o nono sinal, a expansão da visão. Essa capacidade de enxergar além do óbvio também ficou evidente na trajetória de Eleanor Roosevelt. Em sua juventude, ainda insegura e frequentemente minimizada pelo ambiente político ao qual estava ligada, muitos acreditavam que ela jamais teria influência real. Entretanto, em determinado momento, sua visão começou a ultrapassar as limitações impostas ao seu redor. Ela passou a identificar oportunidades onde outros só viam obstáculos, conectando ideias, pessoas e causas de maneira estratégica e extraordinária. Sua influência cresceu não por força ou por privilégio, mas pela capacidade de enxergar caminhos invisíveis à maioria. Esse tipo de visão não surge do acaso. Surge quando alguém está prestes a acessar um novo patamar de impacto. E talvez você esteja passando por isso agora mesmo, mesmo que não perceba com clareza. Talvez tenha começado a notar que suas ideias estão mais organizadas, que suas escolhas estão mais conscientes, que seu olhar está mais afiado para aquilo que realmente importa. Talvez esteja percebendo que já não aceita viver no piloto automático. Isso não é uma coincidência, é um indicativo de que sua mente está se transformando em um instrumento de progresso. E aqui eu quero propor algo específico, o único desafio que farei durante todo este conteúdo. Durante os próximos 7 dias, reserve apenas 10 minutos diários para observar, com sinceridade, o que na sua vida tem tirado sua energia e o que tem fortalecido sua visão. Anote isso. Ao final desses 7 dias, elimine um único hábito que te enfraquece e substitua-o por outro que te aproxime de seus objetivos. Apenas um. Essa troca simples, se feita com consciência, pode gerar um impacto profundo na sua clareza mental e na sua capacidade de tomar decisões. A prosperidade gosta de quem cuida do próprio território interno. Há um instante na trajetória rumo à riqueza em que a mente se torna quase como um campo fértil. Tudo o que você planta começa a ganhar forma. Esse é o nono sinal. A clareza repentina sobre aquilo que você realmente deseja construir. Não se trata mais de sonhos vagos, desejos soltos ou fantasias distantes. É uma visão concreta, quase palpável. Como se você conseguisse enxergar o resultado antes mesmo de começar. Você já sentiu isso? Uma imagem mental tão nítida que parece mais uma memória do futuro do que uma ideia. Esse tipo de clareza não é comum. Ela aparece apenas naqueles que estão prestes a transformar pensamento em realidade. A maioria vive sem rumo, porque nunca decide exatamente o que quer. Mas quando a visão se forma dentro de você com força suficiente, ela começa a comandar seus passos. Esse sentimento surgiu para mim em um dos momentos mais improváveis da minha vida. Eu estava sozinho, escrevendo até tarde da noite, iluminado apenas por uma pequena lâmpada, com o cansaço pesando nos olhos e o bolso praticamente vazio. Ainda assim, naquele silêncio profundo, tive uma imagem tão clara do que eu queria realizar, um manual completo dos princípios que regem o sucesso humano, que senti como se já estivesse segurando o livro pronto em minhas mãos. Não havia mais dúvidas,
Não havia mais incertezas, apenas a sensação real de que aquilo já existia dentro de mim. Foi essa visão cristalina que guiou meus esforços por décadas, mesmo quando tudo parecia conspirar contra. Quando a visão é forte, nenhum obstáculo consegue abafá-la. Se ultimamente você tem sentido essa clareza surgindo, mesmo que de maneira tímida, não a ignore. Ela é um dos últimos sinais de que a riqueza está se aproximando. E assim, chegamos ao 10º e último sinal. A coragem de agir mesmo diante do medo. Não a ausência do medo, mas a decisão consciente de avançar apesar dele. A maioria das pessoas espera se sentir pronta para começar, e é por isso que nunca começa. Esperam ter mais tempo, mais confiança, mais condições, mais garantias. Mas aqueles que estão a um passo da prosperidade percebem que a coragem é a única garantia real que existe. É como se, de repente, você sentisse que já não pode adiar sua própria vida. Quantas vezes você soube o que precisava fazer, mas hesitou? Quantas oportunidades escaparam porque você esperou o momento perfeito? A coragem de agir, mesmo tremendo por dentro, é o último sinal e o mais transformador, pois é este sinal que separa quem apenas deseja de quem realiza. Pense em alguém como Henry Ford. Antes de criar sua famosa linha de montagem, ele enfrentou falhas repetidas, críticas ferozes e uma longa sequência de fracassos que teriam destruído o espírito de qualquer pessoa comum. Mas Ford possuía esse 10º sinal: a coragem persistente. Ele seguiu em frente mesmo quando tudo indicava que não deveria. Sua decisão de agir apesar do medo alterou o curso da indústria para sempre. Quando você desenvolve esse tipo de coragem, começa a perceber que o medo não passa de uma sombra e que a riqueza prefere aqueles que ousam caminhar mesmo quando o caminho ainda está escuro. E agora, quero lhe deixar um único desafio, o único de todo este conteúdo. Nas próximas 7 noites, antes de dormir, escreva em uma folha simples 3 decisões que você vem adiando por medo, dúvida ou insegurança. E durante os 7 dias seguintes, escolha uma delas por dia e avance um pequeno passo, mesmo que seja minúsculo. Não precisa ser grandioso, basta ser real. Quando você age diariamente, mesmo em gestos aparentemente insignificantes, algo dentro de você muda, e muda de forma irreversível. Ao final desses 7 dias, você perceberá que seus passos ficaram mais firmes, suas metas mais claras e sua mente mais forte. A ação diária, por menor que seja, tem o poder de transformar destinos inteiros. E assim, seguimos juntos, avançando por esses sinais e construindo essa nova percepção sobre sua própria vida. Continue observando cada detalhe, cada mudança interna, cada impulso silencioso, pois são eles que revelam quando a riqueza começa a se aproximar. E se tudo isso está fazendo sentido para você, então talvez seja porque você já está vivendo alguns desses sinais, talvez mais do que imagina. A jornada continua, e eu estarei aqui sempre que você quiser dar o próximo passo. Agradeço por caminhar comigo até aqui, te espero no próximo vídeo.